Vamos com o quadro Giro Entrevista desta segundona, dia 20 de junho de 2022. Temos o prazer, mais uma vez, de receber nos estúdios do Giro de Notícias o vereador Cristiano Tavares. Entre outros assuntos, vamos falar do primeiro Congresso de Políticas Públicas para Álcool e Droga, que começa hoje em Santa Cruz do Rio Pardo, evento importante que será realizado na Câmara Municipal com várias palestras. Hoje o Tavares vem bater um papo, repito, entre outros assuntos, também sobre essa importante iniciativa. Boa tarde, vereador, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Diego, boa tarde, Dar Miguel. Também quero desejar uma boa tarde para todos os ouvintes da 104 FM. É uma alegria, um prazer poder novamente estar aqui nessa rádio, poder conversar, bater um papo legal, onde a população com certeza vai sair muito feliz nesta tarde. Dário Miguel, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Diego? Boa tarde a você, ao nosso convidado Cristiano Tavares, para você ligado na 104 FM, conectado conosco também no portal Diário Cidadão. Ô Tavares, sobre esse congresso, a gente ficou sabendo da iniciativa que partiu ali da Pastoral da Sobriedade. Entrevistamos aqui, inclusive, há alguns dias o Valdir Pedro, contando um pouco do trabalho da Pastoral, também o pessoal envolvido no AA aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, e que contou com o apoio para que o congresso se tornasse uma realidade da Prefeitura, através das Secretarias de Saúde, Assistência Social e da própria Câmara, né? E entre os vereadores que estiveram aí no início das tratativas para que o Congresso se viabilizasse, estava você. E há uma questão pessoal, e se você puder e quiser falar a respeito disso, eu também gostaria de saber com mais profundidade. O próprio Valdir falou aqui a respeito do seu importante papel nessa bandeira, e você chegou já a comentar, ampassando a Câmara, que há um histórico, teve um histórico, passou pelo problema, superou, e também tem essa visão de quem já sofreu na pele. Vamos começar por aí, a ideia do Congresso e também desse histórico pessoal que você pode compartilhar com os ouvintes hoje. É verdade, Diego, é um congresso muito importante, uma demanda importantíssima. É o primeiro congresso, nunca teve um congresso como esse, de uma semana, na Câmara Municipal, onde vai abordar muitos temas importantes. É o primeiro congresso municipal, né, de políticas sobre álcool e drogas. A prevenção é o melhor caminho para a sobriedade. E o Valdir Pedro, juntamente com a Carla, nos procurou eu, o presidente da Câmara Miranda, aí também o vereador Niltinho, para que nós pudéssemos organizar algo em relação a isso. E graças a Deus, hoje vai estar dando início a partir das 19 horas, vai ser 4 dias, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 5 dias de palestra, pessoas importantíssimas nessa área, profissionais. E eu tenho, assim, uma alegria de poder estar participando de tudo isso, como já foi dito aqui. Eu tive uma vida no passado que fui dependente químico, e graças a Deus hoje está fazendo 23 anos, agora em julho, vai fazer 23 anos que eu estou livre, né? Limpo, sóbrio, né? Como diz, né? E eu fico feliz de fazer parte desse congresso. Dário Miguel. Olha, em relação a esse tema, você, obviamente, com o Valdir, com a Carla, com o presidente da Câmara, vocês acabaram participando de vários encontros antes de iniciar esse projeto. Gostaria que você falasse um pouco sobre essas reuniões que aconteceram, onde acabaram chegando nessa conclusão, ou seja, esse congresso que terá início na noite de hoje. Sim, Dário, esse congresso é em parceria com a Prefeitura Municipal, a Câmara Municipal, a Secretaria da Saúde, a secretária Annelise e também a Secretaria do Social, Secretaria Social com a Andréa Maia. Então nós fizemos, se eu não me engano, três reuniões e chegamos até o prefeito, ele também abraçou essa ideia, gostou muito. E nós fizemos ali 3 reuniões, sentamos, discutimos como seria feito, qual as pessoas que poderiam estar aqui, e como a Carla, juntamente com o Valdir, já faz anos, né, que vem desenvolvendo esse trabalho. Então eles têm muito conhecimento das pessoas certas, indicadas, que foram por eles, tá? Essas pessoas que vão estar aqui hoje, essa semana, foram indicadas por eles. Logicamente que a Annelise deu uma sugestão de também trazer pessoas aqui da cidade, pessoas também competentes, como nós temos aí o promotor, o Dr. Marcelo Saliba. Hoje, aliás, o Dr. Marcelo Saliba abre, né, as palestras, ele vai falar sobre os tipos de internação
envolvendo a questão do dependente químico. E amanhã, já até antecipando, porque eu havia anunciado a participação do psicólogo na quarta-feira. O Alexandre, eu digo a participação dele aqui no programa, né? Eu havia anunciado a participação do Alexandre Simão, mas ele vai estar amanhã aqui no Giro de Notícias e ele vai falar sobre essa questão do impacto na família, também da questão do dependente químico. É um profissional aqui de Santa Cruz, atua no CRAS, né, se eu não me engano, e ele vai também ser um dos palestrantes e amanhã ele vai estar conosco aqui no programa, no Giro de Notícias, para falar desse assunto também. A semana toda, e a gente convida as pessoas a acompanhar a grade completa, tá nas mídias oficiais da Câmara Municipal, da Prefeitura, tem o nome de todos os palestrantes, tá tudo lá, vem um professor da USP também, se não me engano, dar uma palestra aí, são pessoas que conhecem, vivem o dia a dia da situação em Santa Cruz ou em outros lugares, né, ô Cristiano, e vão poder contribuir para essa discussão importante aí, né? Muito importante, Diego, porque esse tema como se diz, eu vivi isso, né? Minha família viveu, meus pais. Como que você saiu disso? Então, eu comecei, eu envolvi nas drogas. Como é que você entrou primeiramente? Como foi o seu histórico? Então, né? Aquela questão, né? Começa fumando um cigarro, depois, né? Começa bebendo uma cerveja, aí vai saindo nas noites, vai conhecendo pessoas diferentes. E chega um ponto que você experimenta a droga. Sim. Infelizmente, uns acaba gostando, outros não, né? Porque eu conheço pessoas que experimentaram e não gostaram, e pessoas que experimentaram e infelizmente tinha essa tendência para e foi assim o meu caso com 16 anos. Faltou esse tipo de apoio para você? Esse tipo de discussão na época? Eu acredito que não, porque eu acho que já existia alguma, né? Não faltava informação. Não faltava informação. É um negócio complicado de explicar, porque você sabe que um está certo, você sabe que um é correto e mesmo assim você continua fazendo. E eu com 16 anos entrei nesse mundo terrível, né? Minha mãe, meu pai, minha família, todos sofreram. Eu era viciado em maconha, crack, cocaína, tudo quanto é tipo de droga eu experimentei nessa vida, né? E eu fui parar com 23 anos. Com 23 anos, graças a Deus. Então foi 7 anos nesse mundo terrível, nesse mundo de ilusão. Tive, assim, oportunidades grandes antes de poder parar, mas não conseguia, porque parece que a força negativa é muito maior do que o desejo de mudança, de transformação. Mas a ajuda é importante. Ajuda de pessoas que são profissionais da área, família, aqueles que entendem do assunto é importante. Então, quando o Valdir e a Carla me procuraram, eu gostei muito da ideia. É uma bandeira que eu vou levantar. Eu gostei muito da ideia e graças a Deus essa semana vai estar acontecendo. Dei muito trabalho, tá? Dei muito trabalho nessa vida. Infelizmente eu trabalhava, né? Sustentava com o meu próprio dinheiro, só que sofri muito, viu? Sofri bastante, minha mãe sofreu, meu pai sofreu, a família toda sofre. Não é só a pessoa que sofre, mas sim toda a família sofre. É um evento como esse que vai começar hoje na Câmara, Dar Miguel, o nosso convidado Cristiano Tavares, o próprio nome já diz, é um congresso sobre políticas públicas, então tem como foco, imagino, trazer ideias que podem se transformar em ações efetivas, no nosso caso da Prefeitura, para combater a problemática. Várias pessoas que passaram aqui pelo nosso estúdio recentemente, ao tratarem do assunto, reconhecem de maneira unânime, tem um problema acontecendo na cidade, refletindo um cenário brasileiro. Nós vemos cada vez mais jovens pelas praças da cidade, em vários estabelecimentos, cada vez mais jovens tendo contato com droga, seja álcool ou seja algum tipo de droga ilícita. Todo mundo reconhece que em Santa Cruz também existe o problema, como existe em outras cidades. Então, acho que essa é a primeira importância de um evento como esse. De fato, fomentar políticas públicas efetivas que envolvem prefeitura, envolvem segurança pública, envolvem sociedade civil, para que na prática a gente consiga combater o problema. Mas também tem uma importância secundária que é também trazer esse assunto para ser discutido. A gente hoje está numa rádio falando sobre a questão da droga, o vereador aqui expondo a situação dele de maneira até corajosa, passei por isso, venci, não foi fácil e hoje eu levanto essa bandeira enquanto político porque eu sei quão grave é a situação. Então, só o fato de já ter o evento, né? E a gente está conversando, tentando quebrar alguns tabus a respeito disso, já é importante. E aí, emendando a pergunta, Tavares,
nesse período em que você esteve, né, em contato direto, de maneira nociva com as drogas, qual o maior erro da sociedade de maneira geral com o usuário, com o adicto, com o viciado? Qual que é o principal erro, às vezes, que as pessoas cometem, às vezes até tentando ajudar, mas que pode mais atrapalhar ou aprofundar o problema do que ajudar? A gente, hoje temos a oportunidade de conversar com você que vivenciou isso na pele. Qual é o maior erro de quem está do lado de fora, que não consegue enxergar a situação de quem está dentro, envolvido no vício, e que a gente tem que mudar, né? Se a gente podia colaborar de alguma forma, a gente tem que mudar o comportamento. Qual que é o principal erro das pessoas quando o assunto é o vício, a questão da droga, na sua opinião, ou na sua experiência pessoal? Ô Diego, na minha época, as coisas assim, elas não eram tão fáceis como é agora. Porque na minha época a gente se escondia para usar uma droga. Hoje Sim. não, hoje você vai, como você disse aqui, você passa numa praça, a pessoa está fumando uma maconha na sua frente. Certo. Não tem aquele respeito, mas na minha época a gente tinha não um respeito, mas tinha esse medo, né? Sim. Porque não sei se a polícia agia mais nisso daí, então nos causava esse medo, então a gente tinha que sair em locais diferentes, escondido para poder usar as drogas. Hoje não, hoje você vê na praça, qualquer lugar aí, pessoas se drogando. O ponto de o que pode ser feito hoje, eu acredito que não deve discriminar essas pessoas. Todo usuário de droga é vagabundo. Não é vagabundo, porque eu creio que é uma doença, lógico que existe 50% físico e 50% espiritual no meu pensamento. Sim. Tá? Para mim, largar das drogas, não precisei ir em uma clínica de recuperação. O seu caminho foi pela fé, pela religião, fé, né? Religião. Infelizmente, eu fui preso por tráfico de droga. Chegou a ser preso. Fiquei 1 ano preso por Sim. tráfico de droga. E lá dentro da prisão eu fiz um propósito com Deus. Falei para Deus que o dia que eu saísse daquele lugar eu ia procurar uma igreja e ia mudar de vida. Você buscou a recuperação então dentro da prisão? Dentro da prisão. Lá eu parei de fumar, parei de beber. Geralmente é os contrários, né? A pessoa entra Sim. de um jeito e sai pior, né? E lá não, lá eu fiz um propósito com Deus, lá dentro, fiz um propósito com Deus, falei que o dia que eu saísse daquele lugar, eu ia procurar uma igreja e ia mudar de vida, e mudei de vida. Eu lembro que... Você já era casado na oportunidade? Não era casado. Eu lembro que quando eu tive a minha liberdade, foi no dia do meu aniversário, 16 de abril de 1999, tá? Cantou a liberdade, como diz aí na gíria da cadeia, né? Cantou a liberdade. E no outro dia eu já fui para a igreja, ouvi a palavra de Deus e tô firme até hoje. Então eu vejo que... E tem pessoas, amigo meu, que vai para a igreja, vai em clínica. Sim. O que eu digo para essas pessoas que conhecem, não desistir deles. Não desistir. Perfeito. A primeira coisa que a família, os amigos, é não desistir. Mas ele já foi internado, não sei quando. Não tem problema. Lute por ele. Não desista dele. Tavares, você entrou numa questão muito importante. Hoje, a discriminação. Até porque o ex-drogado, né, o ex-presidiário, ele, quando ele sai desses sistemas, principalmente no sistema prisional, ele é visado. Obviamente é visado. Todo mundo sabe disso. Então as pessoas falam que não, mas na verdade é avisado, né? O caminho, o seu, foi procurar a igreja. Saiu da prisão à igreja. Sim. Sim. Uhum. Esse caminho. E hoje, como que você analisa esse tipo de pessoa que acaba saindo de uma prisão e tenta buscar um caminho, mas não a igreja? Você acha que consegue? Consegue. Consegue. Se ele tiver aquela opinião própria, aquela convicção que ele consegue mudar, eu acredito que consegue, sim. E essa discriminação, como que é lidar com tudo isso? Então, por ser cidade pequena, já a discriminação é maior. Porque aquela chance, é o lance de ter uma segunda chance. Porque talvez a pessoa vai procurar um emprego, aí o dono da empresa fica naquela questão, mas será que essa pessoa mudou mesmo? Depois que aconteceu com você fez um concurso na Codesan? Não, eu trabalhava na Codesan. Trabalhava na Codesan e aconteceu isso comigo, e só que não mandaram ir embora. Aí quando eu saí, na época o presidente da Câmara hoje não está mais no nosso meio, que é o Nenê Mamona, e foi eu e meu pai até lá e falou, não, nós vamos... Dar uma oportunidade. Dar uma oportunidade e
foi o dia a dia da minha vida, eu fui mostrando que realmente... Foi importante ter essa chance depois da prisão, né? Importantíssimo. Isso é uma coisa que atrapalha muito a vida dessas pessoas que saem desse lugar, saem da prisão e talvez tenha aquela vontade de mudar e as portas vão se fechando para ele de uma forma e chega num certo percurso da vida dele, acaba desanimando, aí vem a recaída novamente. A prevenção é o melhor caminho, é o tema que será discutido hoje na Câmara de Vereadores. Você acha que a nossa cidade tem toda essa preocupação por parte das autoridades, seja políticas, seja no Poder Judiciário, enfim, todos os setores da sociedade têm essa preocupação ou somente na prática? Ou seja, tem uma reunião hoje bacana, acaba comparecendo várias pessoas, mas na prática, nesse dia a dia, nesse contato com o povo, Santa Cruz tem tudo isso? Olha, Dar Miguel, eu acredito que precisa melhorar mais ainda, tá? Existem sim pessoas como a Carla, como o Valdir... Que acabam colocando a mão na massa. Outras pessoas também que às vezes não aparecem no cenário público, né? Que acaba colocando a mão na massa. Eu acredito que se através... Eu tô apostando muito nesse primeiro congresso aqui, viu, Diego? Acredito que vai ter uma mudança grande, porque às vezes até os próprios profissionais não sabem lidar com essas pessoas. Nós temos um problema na UPA, né? Às vezes a pessoa fica ali aguardando internação, tem o problema do SUS, que às vezes não tem vaga para internar. Então, através desse congresso vai vir pessoas que têm esse conhecimento, vai ter bastante profissionais da saúde que vão participar hoje também, profissionais da educação que foram convidados, professor, como lidar com um jovem. Hoje o jovem vai drogado na escola, hoje o jovem fuma uma maconha no banheiro da escola. E o professor muitas vezes não pode fazer nada, Não pode fazer nada. Então eu acredito que essas palestras vai ser importante, você pai, você mãe que está nos ouvindo nesta tarde, faça um esforço, compareça. Se não puder ir hoje, vai amanhã. Se não puder ir amanhã, vai quarta-feira. Você que tem esse caso na sua família, é importante, a informação é importante. Então eu acredito muito, Dário, Diego, que esse congresso ele vai ter a partir desse congresso, algo vai mudar na nossa cidade. Você disse que é uma bandeira que a partir de agora você vai levantar na Câmara de Vereadores em Santa Cruz do Rio Pardo. Em termos de projetos, já visando o futuro, o que você tem em mente? Então, Dário, muitas vezes esse projeto ele tem que vir mais do executivo, né? O que nós podemos fazer é indicações, requerimento, ver se tal assunto está sendo abordado. Hoje, para a próxima sessão, eu tenho um requerimento que depois a gente vai estar falando aqui, não tem nada a ver com as drogas. Então eu acredito que seja através disso, porque é algo que tem que vir do executivo, né? Como a Secretaria da Saúde, Secretaria do Social. Então eu acredito que tem que vir mais do executivo. Lógico que nós como vereadores temos que levantar não só eu, como os demais que ali estão também, presidente da Câmara, o Niltinho, outros vereadores também que talvez não participaram dessas conversas, mas estão ali também ajudando, né? Para que isso aconteça. Eu acredito que nós como vereadores tem sim meios para poder estar ajudando o executivo a elaborar projetos, campanhas, para que venha ajudar principalmente essas pessoas que hoje vivem nessa vida, eu vou falar terrível, porque é uma vida terrível. É uma vida terrível, é sofrimento, é dor. Você vê, nossa, tanta família me procura. Vereador, eu tô com uma sobrinha aqui que precisa ser internada, e você liga para um, liga para outro, e a secretária da saúde, a Annelise, também se esforça muito para que possa atender essa família. Então, eu acredito que o vereador, sim, ele tenha assim, os meios de poder estar, assim, contribuindo com tudo isso. Você, como ex-dependente químico, já conseguiu tirar alguma pessoa da rua? Eu já aconselhei muitos, tá? Já aconselhei muitos, já até levei na igreja juntamente comigo. E no começo vai bem, mas parece que quando você dá uma afastadinha dele parece que, não sei, às vezes eu sou aquela pessoa assim que, eu procuro ajudar, mas a pessoa também tem que se esforçar, né? Eu já visitei tanto jovem drogado, fui na casa dele, nós fazemos oração, falamos da palavra, dou meu testemunho e aconselho aí.
uma semana, 2, 3, ele se livra, fica limpo, né, como diz, mas depois volta tudo de novo. Como se diz, é um meio complicado, viu, Dário? E você disse, inclusive no início dessa entrevista, que vocês, para fazer o uso, né, tinha que esconder da polícia nessa forma, né? E hoje é tudo mais velado na época, né? Hoje tudo é mais fácil. O que aconteceu nesse longo do tempo que hoje é muito mais fácil, na sua opinião? Eu acho que as leis hoje elas não estão assim, eu não sei se elas não estão tão rígidas como era antigamente, né? Antigamente você ia preso por um pedacinho de maconha, um cigarrinho, você ia preso. Hoje não vai mais. Apresentado é solto. Apresentado. Forte. Então, eu acho que muitas vezes eu acho que devia ser um pouco mais rígido as leis. Você acha que o problema passa por lei mais rígida? Em relação ao tráfico, ok, mas em relação ao usuário, ao dependente químico, então, é um problema mais de saúde pública ou de segurança e legislação, na sua opinião? Eu acredito que é os dois. Sim. Tá? Legislação e saúde pública também. Porque a pessoa é pego com cigarro. Ele vai lá, libera e pronto. Por que encaminha ele para um centro de tratamento ou dá algo que ele possa fazer, prestar um serviço, né, para a comunidade. É o que já ocorre, aliás, deveria, né? É que às vezes não tem vagas, não tem. É outro problema que. Mas Brasil, nessa questão de leis aí, a gente sabe que quem pode mudar são os políticos, não vocês aqui de Santa Cruz do Pardo. Mas você, enquanto vereador, pode dar o pontapé também, cobrando o seu deputado. Já teve essa conversa sua, essa preocupação com o seu deputado? Olha, eu vou ser bem sincero que essa oportunidade eu não tive ainda de chegar até ele e falar sobre isso, não. Mas pretende? Pretendo sim. Estamos ao vivo com Cristiano Tavares, vereador de Santa Cruz do Rio Pardo. A gente está divulgando aqui o primeiro congresso municipal de políticas públicas sobre álcool e drogas. O evento começa hoje na Câmara Municipal. Teremos uma série de palestras ao longo de toda a semana até sexta-feira. As palestras começam entre 19 e 20 horas. Eu estou vendo aqui no boletim, no flyer, né? Hoje, por exemplo, o Dr. Marcelo Saliba, promotor de justiça, falará sobre os tipos de internação envolvendo dependentes químicos. A partir das 20 horas é um evento gratuito, aberto para toda a comunidade. É só chegar na Câmara de Santa Cruz e a programação completa está no site da Câmara, Facebook da Câmara, nas mídias oficiais também da Prefeitura Municipal de Santa Cruz. Um dos vereadores que encabeçaram essa iniciativa no âmbito legislativo é o Tavares, por isso que ele está hoje conosco aqui, batendo um papo a respeito do assunto. Algumas pessoas interagindo conosco no WhatsApp 99772-6104. O nosso amigo aqui, ó. Boa tarde, Dário, Miguel, alô Diego, alô Cristiano Tavares. Estou gostando da entrevista. Aqui é o Zulu. Trabalhei na Codesan, ele deve se lembrar de mim. Então o Zulu tá mandando um alô para você aí, ó. Boa tarde. Vocês saberiam dizer o que há hoje de políticas públicas voltadas para a educação escolar na conscientização sobre utilização de álcool e drogas e o que pode ser melhorado? É a pergunta da Sônia Salles. Hoje em você falou, por exemplo, que é muito procurado, Tavares, às vezes pela família desesperada, buscando uma internação compulsória, né? Alguém que está naquela situação limite. Mas alguém que está ouvindo essa entrevista e fala, olha, eu não consigo sair da droga, mas eu quero sair. Eu quero buscar um equipamento da prefeitura para buscar ajuda, né? Um tratamento. Eu não sei como, eu não sei como é que funciona hoje. Existe uma rede de atendimento, assim como às vezes tem pro o fumante de um cigarro, careta, como chamam, quer parar de fumar, o cara que usa álcool, usa droga, ele quer parar, mas não consegue, ele quer buscar ajuda. Qual que é a porta de acesso hoje na saúde de Santa Cruz? Tem esse atendimento? Você deve saber mais para poder falar pra gente, inclusive, aí, né? Então, Diego, eu acredito que hoje a pessoa, ela procurando ali a Secretaria da Saúde, vai ter os psicólogos, psiquiatras, que vão estar orientando essa pessoa. Hoje, um tratamento exclusivo da prefeitura nós não temos. Sim, quando a pessoa procura uma internação,
uns particulares, outros através da pastoral da sobriedade e outros através do UPA, como eu disse aqui, que tem que aguardar vaga pelo SUS, né? Sim. Que é o SUS que disponibiliza as vagas. Então eu acredito que precisa melhorar em relação a isso. E bastante. Tem que ter, né? Porque a gente está falando de política pública, na prática o Dário usou a expressão bacana, um evento, fala a respeito, mas e o vamos ver, né? Até porque, Diego, esse atendimento, né? Enquanto jornalista, sempre acompanhei não só esse tipo de iniciativa, não, outras iniciativas aqui, que com várias autoridades. É claro que, exceto aí, a gente sabe que vários palestrantes, né, inclusive o Dr. Marcelo Saliba, uma pessoa que dispensa comentários, outros também, mas já participei de várias reuniões e não foi somente nenhuma, duas não, que na verdade depois só fica na prática, ali na teoria só. Aliás, só fica na teoria, porque na prática, meu amigo, você acaba não encontrando com ninguém, não. Então, agora esse é o momento de nós, vereadores. E você já viveu na prática, já sentiu na pele, né? Na pele e na alma, né? Sim. Então, esse é o momento de nós, vereadores, abraçar essa ideia, partir de... Não é muito utopia, Tavares, você falar assim, nós vereadores, você acha que todo vereador vai pensar igual a você? Não é mais fácil você chamar essa responsabilidade para você, falar, esse projeto é meu, conforme a Mariana levantou a bandeira na causa animal, tal, e você ir para cima, já que você é um único, pelo menos que eu sei, que viveu tudo isso, não seria até um engajamento maior? A pessoa não precisa viver na pele para se engajar na bandeira. Não, eu sei, Diego, mas só que a gente sabe que tem muita demagogia na política. Bem, só que também a iniciativa desse evento, até onde eu estou sabendo, é da pastoral, que buscou os vereadores. Com apoio dos vereadores, principalmente do Tavares. Isso. Então, eu falo nós, assim, no sentido... institucional. Então, mas sim, realmente a gente tem que abraçar essa ideia. Às vezes existe assim a burocracia, né? Algumas barreiras que precisa ser derrubada e, como eu posso dizer, tem coisas que a gente não é tudo que a gente quer que aconteça. E é uma causa complicada, né? Complicadíssima e envolve muitas coisas e precisa assim ter amor. Primeira coisa, a pessoa precisa ter amor pelo próximo, sentir a dor do próximo. Então, eu acho que a partir desse congresso não vai ficar só nesse, tá? Sobre conscientização nas escolas, que foi outro tema da pergunta, também é uma ação importante. Sim. O que você pensa a respeito disso? A prefeitura, pelo menos na rede municipal, desenvolve algum projeto de conscientização de crianças e jovens sobre riscos de uso de droga, álcool? É óbvio que isso já faz parte, imagina, até da grade curricular, né? Mas há alguma ação direcionada nesse sentido por parte da prefeitura que você tenha conhecimento? Olha, Diego, sempre acontece assim na semana semana do combate do cigarro. Aí faz lá a semana do abuso sexual. Aí eu acho que não devia ficar só nisso. Eu acho que devia ser uma coisa assim constante, porque quanto mais você passar informação, melhor para a família. Às vezes a família não sabe nem quem procurar, o que fazer com uma criança de 12 anos, quando a mãe chega no quarto dele, vai arrumar ali a roupa dele, o guarda-roupa, de repente encontra ali um caroço de maconha. O que a mãe faz nesse momento? Como se diz, evita de trazer à tona, de medo, né, da sociedade, discriminar o filho dela. Sempre acontece, porque acontecia isso, minha mãe, morria de medo de expor, né? O problema. Porque esconder o problema, não é culpa dela, claro. Toda mãe sente isso, né? Porque naquela, mas o filho daquela fulana é um viciado em droga. E é o estigma social. Uns criticam, outros condenam, outros já querem ajudar. Então, eu acho que isso que falta, a informação. Quanto mais informação, quanto mais políticas públicas voltadas a isso, eu acredito que por Santa Cruz não ser uma cidade tão assim grande, né? Sim. Que quanto maior a cidade, mais dificuldade a gente encontra. Eu acredito que alguma coisa sim pode ser mudada. Agora também vale ressaltar, né? Que história linda do Tavares, a primeira vez que ele aborda isso, acredito eu. Eu não conhecia a no meio de comunicação, eu conhecia porque conheço o pai dele, a mãe, a família, enfim. Mas na verdade é também um exemplo. Vencedor, constituiu família,
é um vereador hoje atuante, enfim, isso serve também de exemplo para muitos que estão ouvindo essa reportagem. Sim, realmente, hoje eu tenho uma agência de turismo junto com a minha esposa, nós trabalhamos, procuramos dar, assim, como diz na igreja, um bom testemunho, né? Hoje eu sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, sob a presidência do nosso pastor Gedaías, e a gente procura, assim, viver uma vida correta. Eu vou falar que é fácil, não é, até hoje não é fácil, a pessoa quando se livra, é um dia por vez mesmo? Um dia, tem dia que eu sonho, tem dia que a gente sonha com essas coisas, mas a gente vai na oração, lê a Bíblia e procura manter o foco, né? O objetivo tem que na ter vida, né? Questão de foro íntimo, né? Além da política pública, ou a pessoa através da terapia, religião, você tem que achar talvez esse amparo que de dentro para fora também colabore para a mudança, senão não basta, né? Você tem que ter ajuda de fora das pessoas, não estigmatizar, mas eu acho que, independentemente do caminho, se funciona, a pessoa tem que abraçar. É a fé, a religião, é a terapia, além, óbvio, né? Você tem que ter os profissionais que vão estar ali para te ajudar. Mas tem que buscar alguma coisa, né, Tavares? Você que teve essa experiência lá de dentro para te transformar também. Senão não. Ó, o primeiro passo para uma pessoa que saiu das drogas, o primeiro passo é cortar as más companhias. É o primeiro passo. Entendeu? Evitar a rodinha. Você não vai ter o mesmo círculo de amizade. Não vai ter mais uma vida diferente. Ele tem que ter uma vida diferente. Não adianta a pessoa falar, não, mas eu tô com a cabeça. Não, a tentação é grande. Talvez a pessoa está naquele momento de estresse, aquele momento que talvez naquele dia nada está dando certo para ele. Ele foi procurar um serviço e não deu certo, foi procurar outro, não deu certo, e foi no outro, não deu certo. Aí está andando, voltando para sua casa, de repente encontra os amigos das antigas, né, como diz, e ali conversando, o amigo dele talvez está fumando um baseado, e ele está ali já naquele dia difícil, pega e fuma de novo, pronto, aí volta tudo de novo. Vale ressaltar também, Tavares, que na verdade você disse que era mais complicado, né, no passado para fumar um baseado, popularmente falando, mas hoje também é importante a gente destacar que tem grandes empresas de Santa Cruz do Parque que dão uma segunda chance para esse tipo de pessoa, ou seja, eu conheço empresas que acabam empregando várias pessoas que já passaram por isso, né? Você é um exemplo claro aqui, mas nós temos outras pessoas que conhecemos também. Se era mais difícil fumar um baseado no passado, hoje também a oportunidade de trabalho melhorou nessa questão. Você falou um negócio importante. Hoje, Odário, o que tem de pessoas dependentes químico que trabalham em empresa, e a empresa não manda embora, mas sim ajuda. Muitas empresas em Santa Cruz que estão passando por isso. Empresas grandes de nossa cidade, pessoas que são dependentes químico e a empresa, assim, desde não dispensam, mas sim procuram ajudar. É muito grande isso. Em conversa com a Carla, com o Valdir, eles sempre falam, né? Não vou aqui citar o nome das empresas, mas existe bastante, viu? Pessoas dependentes que estão sendo ajudadas até mesmo por essas próprias empresas. Dá para pelo menos desconfiar, digamos que assim, precisar não, porque é um pouco complicado, porque a pessoa viciada ela acaba mentindo para ela mesma em várias situações, mas quando você acaba enxergando que a fé não é o suficiente e precisa de um tratamento, dá para perceber isso ou não? Não, a fé não é que a fé não é suficiente, a fé é o primordial. Eu estou falando assim que a pessoa consegue se livrar da droga sem ir numa igreja, assim. Eu acredito que sim, que consegue sim, né? Sim. Sem procurar, consegue. Opinião própria, força de vontade, consegue sim. Algumas mensagens chegando aqui no WhatsApp 997726104, a ouvinte Isabel. Olá, Diego. Boa tarde. Em nome da diversão e alegria, as nossas festas são portas de entrada para drogas ilícitas.
e lícitas e ilícitas, né? Ela coloca aqui. Os nossos governantes não estão contribuindo com a saúde dos jovens, não colocam o dedo na ferida. Há muitos interesses nestas grandes festas regadas a bebidas e tudo que colocam nossos jovens em perigo. Não deveria de maneira alguma vender bebidas alcoólicas para menores e uma segurança intensa nas grandes festas. Eu concordo em partes com o comentário da Isabel, já vou passar para o entrevistado de hoje. Eu acho que a gente pensa na sociedade como um todo e as festas estão para toda a sociedade. O que tem que haver é lei restringindo os grupos que não devem ter acesso a determinado tipo de droga. E já há lei. Então, se hoje um menor de idade consegue comprar bebida, o dono do estabelecimento está cometendo crime, perfeito. A segurança falhou de alguma forma. Falta fiscalização. Falta segurança. A família pode ser responsabilizada. Então, assim, a lei existe. Mas é coisa de Brasil, tem lei que pega e lei que não pega. Infelizmente, aí é uma questão de sociedade. É quem vende, por exemplo, uma bebida alcoólica para menor de idade, está cometendo um crime. Só que tem fiscalização? Não tem. A pessoa tem a consciência? Também não tem. Acho que assim, o caminho não é evitar a festa. Eu vou deixar de fazer um evento que atende a uma demanda grande de pessoas? Não. Só que eu tenho que ter segurança, tenho que ter fiscalização, até porque lei para isso já existe. Um adolescente que compra o álcool, está ele ali participando de um crime. Sobretudo de quem está vendendo o entorpecente, ou seja a droga lícita ou ilícita pro garoto. É mais ou menos por aí, a minha opinião. Qual que é a sua avaliação, Tavares? Diego, eu também concordo com você, porque às vezes a gente vê festas aí que acontecem aí, até em praças, né? Pelo menos eu não vejo pessoas do Conselho Tutelar, pessoas da promotoria. Você vê? Eu não vejo. Não. Hã? Então, mas tem uma questão também, Conselho Tutelar de Santa Cruz do Rio Pardo, pelo que faz muito, porque salário é brincadeira, condições nem veículo tem. Então, precisa também de um planejamento melhor por parte de quem pode fazer isso, né? As autoridades, para dar um apoio maior para essas pessoas, no caso, Conselho Tutelar. Falta incentivo. Agora, outras questões que você entrou, concordo também. Sabe por quê? O Conselho Tutelar, o conselheiro, ele conhece conhece a pessoa, conhece a família da pessoa. E ele, estando nesses lugares, ele vai ver a pessoa, vai ver o jovem, a criança. E depois, se não puder ali na hora tomar providência, com certeza vai tomar depois. Então, eu vejo nessa parte aí que é preciso, sim, ter esses representantes, tá? Um ou dois, mas sempre ter esses representantes, como disse aqui, para ter mais fiscalização, tá? Inibir mais as pessoas, porque a pessoa vendo ali um conselheiro tutelar vai ficar, sim, né? Sem dúvida. Ver alguém da promotoria de infância e juventude vai estar sempre com o pé atrás, né? Mais uma mensagem aqui rapidinho no nosso WhatsApp. É um ouvinte do programa que trabalha inclusive no sistema carcerário. Ele mandou aqui a mensagem: boa tarde, estou escutando a matéria, muito interessante, importante, mas infelizmente primeiro tinha que acabar com o tráfico, que é algo impossível diante da falta de efetivo por parte da segurança pública. Hoje as drogas estão em todos os lugares. Hoje mesmo presenciei vários sentenciados de saidinha fazendo uso de droga antes de embarcar no ônibus para regressar para a unidade prisional. Isso é muito triste, pois deveriam refletir, ou não vai ser válido estar pagando a sua pena. Sei que essa é uma pergunta que não seria o tema real da entrevista de vocês, mas a minha indignação é de ver, né, um sentenciado fazendo o uso de droga em plena luz do dia em via pública. Se Deus quiser, um dia vai acabar tudo isso. Essa é a nossa esperança. Lembrando, todos merecem uma segunda chance. Basta querer mudar. Obrigado, é a mensagem do nosso ouvinte. Acabou de mandar pra gente. A Fátima mandou aqui, boa tarde. Quem tem que ajudar é a família. A sociedade em geral não ajuda nada. Mas a promotoria, assistência social pode ajudar bastante, viu? Oportunidade de trabalho, falta para pessoas normais. Imagine para doentes, no caso, dependentes químicos. Acredito que quem ajuda mesmo nessa parte, essa grande empresa tem que ser as grandes empresas da cidade, a opinião dela. Outra, a família também é taxada como drogados pela sociedade. Então, a situação envolve muitas vezes uma pessoa da família e todos os demais integrantes acabam tendo esse rótulo da sociedade. Compartilhada aqui a mensagem pela ouvinte Fátima. Obrigado a todos vocês participando aqui do programa. Algum comentário? Não, em relação a tudo isso, e ele entrou numa questão muito importante aí, falta de incentivo, né? Principalmente na questão de fiscalização. Sim.
E se não tem a falta de incentivo na questão de fiscalização, você, enquanto vereador, pode fazer o quê? Cobrar da administração, né? Cobrar e para que venha realmente acontecer aquilo que a gente tem cobrado. Vai ter uma festa, coloca lá a placa, proibido menores beberem, põe fiscalização, convoca lá os representantes para poder estar sempre ali junto na festa, poder inibir esses tipos de menores que vão lá, ficam bebendo, de bebidas vai para as drogas. Às vezes tá usando droga, perde todo mundo, entendeu? Às vezes as pessoas estão ali no meio da festa, estão usando droga e não tem uma repreensão, não tem nada disso. Então, às vezes, estando presente a polícia militar, as autoridades, estando presente, eu acredito que dá diminui um pouco essa maneira de convivência aí. Bom, sobre todos esses assuntos, reforçando o convite, primeiro Congresso Municipal de Políticas Públicas sobre Álcool e Droga, começando hoje em Santa Cruz do Rio Pardo, evento realizado na Câmara Municipal, aberto, gratuito ao público, várias palestras toda noite, hoje começando com o Dr. Marcelo Saliba, que vai falar sobre tipos de internação de dependentes químicos. Sobre esse assunto, mais alguma informação? Fica à vontade, Tavares. Diego, assim, hoje, às 19 horas vai ter a apresentação do grupo de percussão do CAPS. Entendi. Antes da palestra vai ter o pessoal do CAPS. Do CAPS. Aqui está marcado para 19h30 a abertura do congresso com o prefeito Diego, mas pelo que eu fiquei sabendo, ele está viajando, parece, não sei. Não sei, estou por fora. Então, não sei se não foi ele, algum representante vai. Às 20 horas é o promotor Dr. Marcelo Gonçalves Saliba, promotor que vai falar sobre tipos de internações para tratamento de dependência química. E às 8h30 vai estar presente o senhor Mário Sérgio Vieira Marques, ele é presidente do Amor Exigente de Marília. Aí vai falar a importância da família na sobriedade. Perfeito. Aí vamos ter terça, quarta, quinta e sexta sobre esses temas. E todos os dias a programação vai ser divulgada aqui na 104 FM. Ao longo do dia estão convidados. Sobre esse assunto, as últimas mensagens aqui, rapidinho, porque a gente quer falar de outros temas com o nosso convidado. O Pudim mandou aqui, na avaliação dele, o problema começa dentro de casa, na infância das crianças, a família teria que ter mais estruturada, com maior poder sobre os filhos, é a opinião do ouvinte. O nosso amigo Vanderlei Baiano, mandando boa tarde para todos aqui do estúdio, diz que é uma situação realmente muito difícil, o Conselho Tutelar tem que trabalhar muito, e também já trabalha muito, né? É caso de polícia militar também, é um problema, como falamos aqui, é segurança, fiscalização, saúde pública, legislação. Com o efetivo que tem? Se tivesse uma resposta só simples, talvez a coisa já tivesse melhor. Vamos aí aproveitar, quer falar? Ô Diego, só cortando, às vezes o ouvinte que disse da família, às vezes a família é estruturada. Sim. A mãe, o pai é estruturado e o filho, ele entra nesse caminho. Então, por isso que eu falo. Essa visão também, até porque como é doença, a pessoa, você citou que muitos conhecidos seus tiveram contato e pronto, nunca mais. Isso. Se a pessoa, e aí já falamos com especialistas aqui, já tem no DNA dela a tendência, basta ela ter um contato que desencadeia o vício. É verdade. Então, a família tudo ok. A pessoa numa noite lá, entrou na onda errada de um coleguinha, provou um abraço. Gostou. E aí já era, né? Infelizmente. E hoje, infelizmente, os jovens acham que estando nessa vida vai atrair as meninas, os horários, olhar melhor para eles, né? Aquela vida de malandragem, bambambam, isso, aquilo. Então, acaba gostando e os amigos dele, né? Também, e ele acaba indo por aquele caminho. Então, às vezes, a família talvez é estruturado, o pai, a mãe, né, bons exemplos, e o filho acaba indo por esse caminho. E outro, a droga escolhe classes, né? Sem dúvida. Tanto alta, baixa, média, e vê aí artistas famosos que precisam ser internados por causa da dependência química, dependência do álcool também. Sem dúvida. Temos uma parceria muito grande com o pessoal do AA, que vão estar presentes. Então, eu digo, esse congresso vai ser um congresso diferenciado para Santa Cruz do Rio Pardo. Pode ter certeza, você que
comparecer, né, nesses dias ali na Câmara Municipal, você vai ter ali vai sair ali com uma bagagem muito grande de conhecimentos. Eu acredito muito nisso. Perfeito. Dário, aproveitando a presença do Tavares, temos alguns minutinhos ainda, para além da divulgação do Congresso, temas da política local, sei que você gostaria de fazer algumas perguntas ao convidado, tal, então fica à vontade aí. Olha, em relação a essa questão política, né, do vereador aqui em Santa Cruz do Pardo, ele, nessa entrevista, como que as coisas são muito bem colocadas. Ele acabou falando sobre esse contato, infelizmente, que ele teve com as drogas. Hoje é uma pessoa que venceu, né? Saiu dessa. Mas ele também teve um contato, e minha pergunta é em cima disso. Ele foi funcionário da Codesan, atuou lá por muito tempo. E a Codesan foi alvo de muitas críticas no passado. Depois da autarquia, não se tem críticas, inclusive entrevistamos o comandante da Codesan dia desses, o Maurício Saleme. Então toda essa mudança do dia para a noite, você que acabou vivenciando a Codesan, e depois tão logo também do dia para a noite mudou tudo. Era tudo que falava mesmo ou era uma fantasia em relação a tudo? Você viu essa mudança? Tinha temas lá, tinha assuntos que na verdade não eram colocados e depois veio à tona, foi tudo resolvido. Como que foi para você a Codesan no passado e hoje? A mudança foi grande, viu, Dário? Porque hoje também as leis estão mais rígidas, né? Sim. As leis hoje são mais rígidas, o Tribunal de Contas hoje cobra mais das administrações. Antigamente o presidente não respondia por nada, hoje responde. Né, fazer alguma coisa errada. E na minha época, quando eu entrei na Codesan, foi em 94, existia muito como se diz, a política era usada como uma máquina para fazer política. Isso, era nomeação, cargo. A pessoa ganhava caminhão de terra, ganhava serviço de máquina, não era cobrado. Hoje não, hoje teve essa mudança. Hoje cai até secretário. Hoje cai até secretário, como aconteceu, né? Porque antigamente a pessoa precisava lá de 10, 15 caminhão de terra, conseguia, né? Era assim antigamente. Então, porque as leis eram menos brandas, né? Hoje não, são mais rígidas. Hoje se aprontar alguma coisa errada, vai pagar por isso. E eu acredito que mudou muito, tá? Mudou bastante. Em relação do tempo que eu entrei, tinha setor que tinha 3, 4 chefes, entendeu? Tinha 3, 4 chefes. Sim, muito cacique, cabidão de empresa. Chegava na época das eleições e os votos eram 4 pessoas de chefe, imagina o tanto de voto que ele não conseguia por política, né? Hoje não, hoje é diferente. Eu vi uma mudança muito grande, porque eu trabalhei 20 anos na Codesan, não foi 5, 6, foi 20, e trabalhei em 4 mandatos. Trabalhei no mandato do Manezinho, Dr. Clóvis, os 2 do Mira, da Maura e do Dr. Tassini. Você frequenta a Codesan hoje? É bem-vindo na Codesan? Frequento, até o Maurício disse que às 7 horas da manhã ele não vê ninguém lá, né? Eu vou sim às horas que eu vou lá, talvez um encontro. Ele que acorda muito cedo ou você um pouco mais tarde? Acho que ele que acorda muito cedo é nada. Então, as horas que a gente vai lá, porque às vezes eu no meu ponto de vista, às vezes o vereador, ele deve ir, né? Eu acho que ele deve ir. Mas às vezes sim, e ficar indo todo dia também fica um negócio meio estranho, né? Mas eu vou sim, eu vou muitos lá. Eu tenho os amigos lá, né? Vou no escritório, vou lá na oficina onde eu trabalhei, e as pessoas vêm, dá sugestões, né? Às vezes alguma coisa que precisa ser mudada, a gente pega, leva até o prefeito. Ô Tavares, vou puxar um gancho da pergunta do Dário sobre a sua visão da Codesan, já que você trabalhou lá por 2 décadas e tal, que tem a ver com um dos problemas mais aparentes hoje em Santa Cruz, em termos de gestão municipal, que é massa verde. E a expectativa, tudo indica, de que a Codesan vai ter que assumir esse serviço da coleta da massa verde, porque talvez seja a solução, pelo menos é isso que diz o governo, né? Mais correta, a que seja mais rápida e a que diminua o tempo de sofrimento da população com esse problema. E a coisa está ficando muito crítica. As chuvas constantes, por exemplo, ao longo desse feriado, estão fazendo com que muitos desses montes de massa verde acabem se espalhando pelas ruas, ou seja, a coisa está complicada em todos os bairros da cidade. Até agora,
A prefeitura reconhece que tem um problema, o prefeito diz que não, realmente a situação está complicada, a cidade está suja em termos de massa verde, mas resolver mesmo nada. E aí, para você, a Codesan é a melhor saída? Vai ser essa, aliás, a saída? Falaram até outro dia de aluguel de máquina, não sei em que pé que tá isso. Se tiver alguma informação, você pode nos passar. Vai ser a Codesan? E quando é que esse problema vai ser resolvido? Diego, realmente, no meu ponto de vista hoje, a solução é a Codesan. Sim. É a Codesan, lógico que ela vai ter que se preparar agora, né? Que falta alguns caminhões, precisa da máquina. Para você ter uma ideia, eu passei numa rua esses dias, era 9 horas da manhã. Lógico que as pessoas que trabalham não têm culpa. Eu acho que a culpa é do gestor. Sim. 9 horas da manhã, um monte grande, uma rua ali perto do São Benedito. Eu passei 9 horas da manhã. Passei depois 3 horas da tarde. Eles estavam lá ainda catando galho. Na mão. 2 funcionários. Aliás, no mesmo local, o dia inteiro. O dia inteiro. Agora fala pra mim, de que jeito vai dar conta de uma cidade? Sim. Como vai dar conta? Não dá conta. E aí, o problema tá aí, tá todo mundo vendo. Esse problema não dá pra esconder. Não. E vai resolver como? Precisa. Olha. Não tá demorando muito? Precisa de 2 máquinas. Hoje, precisa de 2 máquinas que cata galho. Sim. Tá? Precisa de 2 máquinas. E eu acredito que 2 máquinas, vamos supor, um caminhão de manhã e um caminhão à tarde. Então, 4 caminhões. Aí sim. Para esse serviço especificamente. Porque aí um enche um caminhão de manhã, o outro à tarde, até o caminhão ir lá descarregar, já tem o outro já na ativa, já para recolher. Outra coisa, teve o mutirão da limpeza da TVTEM. Teve um mutirão, né? Cidade Limpa. Eu vou falar, na minha rua aconteceu isso. O caminhão passou dia 7 recolhendo no bairro. Sim. Dia 7. Uns pontos ficaram para trás. Sim. E aonde limparam, no outro dia, a pessoa foi lá e colocou mais coisas na rua. É sacanagem também, né? Tá até hoje lá, já tá indo para 15 dias. Colocou sofá, colocou guarda-roupa. Então, o que eu acho que não é multar essas pessoas, mas sim adverti-las, tá? Sim. Eu acho que devia ter um cronograma, dentro de 10 dias nós vamos fazer tal lugar. Mas vamos combinar, nesse caso do Cidade Limpa, foi divulgado com bastante antecedência. Já houve outros da prefeitura que faltou divulgar. Os caminhões estavam passando, mas não havia um anúncio muito feito com bastante antecedência. O do Cidade Limpa, veículos de imprensa da cidade, a prefeitura divulgou. A pessoa colocar o material no dia seguinte que o caminhão passou, aí também, aí é sacanagem. Então, houve falhas, porque material também foi deixado para trás, reconheço, mas a pessoa também, sabendo, colocar no dia seguinte do caminhão o sofazão lá também não dá, né? Aí o povo também é cabecinha de pardal, né? Pra falar o mínimo. Então, Diego, faz um cronograma. Para passar mais vezes no mesmo bairro, seria isso? Não, faz um cronograma de 10 dias, setores, e 10 dias, e divulga, anuncia, põe carro na rua, no rádio, no Facebook, nos meios de comunicações. 10 dias. Se passou aqueles 10 dias, você passar lá, põe um fiscal fazer isso aí. Passou lá, a pessoa cortou, podou a árvore, jogou, vai lá e... Tá faltando divulgação, na sua opinião, então? Não que tá faltando a divulgação, mas eu acredito que tá faltando gestão, mais gestão, sim. Tá? Mais gestão nessa área, sim, nessa área. Mas aí a gente tem que dividir os assuntos, tá? Porque a questão da massa verde não entrava no Cidade Limpa. Não. Então mesmo que a pessoa tivesse colocado lá, cortado a árvore dela, os galhos, podado, não ia ser recolhido porque a própria campanha anunciava que não iria recolher isso. Voltemos ao problema agora que eu quero falar, é da massa verde. E aí, você deu algumas dicas, você deu números, eu acho que 4 caminhões, tal equipamento, põe na rua, vai funcionar.
O que a prefeitura acha, por exemplo, da sua opinião? Você foi ouvido? A Câmara foi ouvida? O que o prefeito pretende fazer na prática para resolver o problema? Porque o pessoal vem aqui, Tavares, com todo respeito à administração, e fala de problema com licitação, e que a prefeitura não pode, o prefeito ir lá, pegar o carro dele e recolher o mato. A gente sabe que não é assim que funciona. Agora, resposta propriamente dita, solução também, ninguém dá. Faz um tempo. Já faz meses que a gente tá com esse problema aqui. Vem um, vem outro, dá justificativa. Diego, estamos com um problema realmente. Pô, que bom que você reconhece o problema. Mas e a solução? Você tá dando uma solução prática. Tantos caminhões, 2 máquinas aí, o negócio para catar, pá. Na sua opinião, resolveria. E por que já não aluga, não faz isso aí? Eu acredito que 4 caminhões e 2 máquinas, porque enche um caminhão de manhã. Sim. Tá, às vezes até antes do almoço já tá cheio o caminhão, dependendo o tanto de massa verde que é recolhida. Enche um caminhão, até ir descarregar já tem outro já e faz por setor. 2 caminhões com uma máquina num setor, 2 com outro. Eu sei que falando assim, parece que tudo é fácil, mas antes era assim, né? Mas na Codesan. Você foi ouvido? Funcionava. Na época que na época que a Codesan catava massa verde, tinha muitas críticas. Alguém perguntou a sua opinião em relação a isso, Tavares? Agora não. Alguém da prefeitura perguntou? A gente conversa, o prefeito Diego também. Você passou tudo isso para ele? Ele tem se preocupado com isso, tá? Ele tem se preocupado e tá querendo achar uma alternativa. Infelizmente a firma deixou, abandonou, mas também não fazia aquele serviço como devia ser feito, né? E ele tem procurado sim alternativa, a gente tem conversado, quando ali nós vou até o gabinete e conversa e passa ideias, ele tem sim, anota e passa para um e passa para outro. Mas eu acredito que se deixar na mão da Codesan, vai ter solução, sim. E falta também um pouco mais de conversa entre todos os setores da administração para pensar em soluções paliativas. Se por algum motivo ainda não se consegue definir se vai ser Codesan, se vai alugar caminhão, se vai comprar maquinário, algumas situações que dependem de comunicação e de logística já poderiam mitigar o problema. Vou dar um exemplo. Eu faço um caminho de casa até aqui na emissora, que passo por ruas ali do Planalto, Bela Vista, passa ali Vila Saúl, papapá, a subida ali, não sei o que. Há vários pontos em praças, vereador, em que a poda de árvores foi feita pela própria prefeitura, entende o que eu quero dizer? E os montes estão tomando conta da rua, e com a chuva agora, parte desse material acaba se arrastando. Se a prefeitura está com um problema, perfeito? Sabe que não vai ter uma solução a curto prazo. A própria prefeitura pode dizer o seguinte: vamos dar uma maneirada na poda? Não corta então, não faz a poda. Né? Ali naquela baixada da Vila Saúl, que depois sobe para a rua da antiga Malber ali, é uma área verde, né? E há vários pontos que foram de árvores podadas pela própria administração. Na Praça do Planalto há um monte enorme também de árvore podada pela equipe da prefeitura. Então se sabe que não vai ter caminhão para passar lá, a massa verde já ficou massa marrom porque já secou. Então, aí é logística, né? É gestão. Chama o responsável da poda, chama o responsável pela coleta ali, ó, dá uma segurada. Vamos informar a população para segurar um pouco também as podas aí por 2 semanas. Aí tem que achar uma solução momentânea. E não tem também. Não tem alguém que chame a responsabilidade e coordene uma solução mesmo que paliativa para o problema. É a opinião que a gente tem olhando de fora, né, vereador? E já vi caso, Diego, Dário, de pessoas construírem, reformarem suas casas e deixar dentro da casa aquele monte enorme. Sim. Né? Porque é 1 metro quadrado que... O limite. É o limite. Uhum. Aí o que acontece? Um dia ele põe lá vai 1 metro quadrado, aí passa 3 dias, vai lá, põe de novo. Mas até não tá nada errado também, né? Vai pôr de pouquinho, né? Então, mas aí que dia que vai passar de novo? Sim, porque não tá passando agora, perfeito. Então, aí no final já tá... Aí passa o morador, passa aí, lá. É verdade. Passa o morador lá, passa lá, o vizinho dele, vai lá, um monte. Aí daqui 6 dias tá o mesmo monte. Mas pera aí, o caminhão já passou faz 5 dias. Não é o mesmo monte. É um monte renovado. É isso daí que precisa disciplinar, precisa disciplinar tanto a massa verde como os entulhos, precisa disciplinar. É isso. Da minha parte ainda eu tenho uma outra questão. Falamos da massa verde, o senhor não tem uma resposta pra gente, o senhor deu a sua opinião. É a minha opinião. Mas você não pode falar, Diego, o prefeito vai resolver isso a partir de tal dia. Não tem nenhuma informação sobre isso. Deu não. Então é isso. O Centro de Apoio aos Autistas,
eu acho que o nome nem é esse o nome correto, mas é um centro que foi anunciado pelo governo, voltado aí a atendimento multidisciplinar de crianças, principalmente do espectro autista. Eu quero falar sobre isso com o senhor porque você esteve envolvido. Me lembro em conversa com familiares, sim, fazendo indicações na Câmara. Isso foi muito aplaudido quando do anúncio de que Santa Cruz teria o tal centro. Só que também, e a gente compreendendo a burocracia e o tempo específico do setor público, que é diferente da iniciativa privada, mas ainda assim, vereador, me parece que essa situação está se arrastando já, né, mais talvez do que deveria. Familiares, até de pessoas que já fizemos reportagens sobre o tema aqui na rádio, sempre nos mandam perguntas. E aí, como é que está o centro do autista? Tu sendo autista, falaram tanto do centro do autista. Quando é que esse centro vai estar à disposição da população? Quem é que vai gerir? Vai ter profissional? Vou perguntar, aproveitar a sua presença hoje. E aí, o centro do autista? Está demorando demais ou está no prazo que o senhor já imaginava, vereador? Ô, Diego, eu estive a semana passada no Centro Integrado Autista, sim, ali a Mércia, né? E ali vai ser junto à Secretaria da Deficiência com o Centro do Autismo. Perfeito. O pessoal estava terminando ali o Jardim Sensorial, estava terminando. A PAI vai ser a responsável por estar ali administrando. Então não vai ser a prefeitura. Não, vai ser a PAI. Agora eu não sei te informar como vai ser feito em parte dos profissionais, que vai ser todos da PAI, ou se a prefeitura vai contratar mais gente. Eu acredito que sim, porque eu acho que a PAI não vai conseguir dar conta lá da instituição e também, sim, ali então eu acredito que mais profissionais vão ser contratados. Existe uma questão, como que muitas mães me procuram e eu fiz um requerimento hoje na Câmara para apresentar na próxima sessão, se somente ali no Centro do Autismo vai ser tratado somente os autistas ou aquelas crianças ou pessoas que têm déficit de atenção, sim, o TDA e o TDAH, porque é uma questão também muito complicada. Eu tenho um filho que tem déficit de atenção. Sim. Eu tenho um filho que tem e precisa ter um acompanhamento diferenciado nas escolas, principalmente para poder acompanhar os demais alunos. Às vezes eles sofrem bullying, né? Sofrem bullying porque não consegue acompanhar um amiguinho de escola. Então essa é uma demanda que eu estou assim em cima. Procuro saber realmente o que está acontecendo. Não tem aqui uma data definida. Sim. Se eu falar aqui que daqui 10 dias vai estar funcionando, eu vou estar mentindo. Tá? Eu não tenho uma data definida porque existe algumas coisas ali que precisam ainda ser colocadas ali. Sim. Principalmente ali na Secretaria da Deficiência, as cadeiras ali, o atendimento. Por onde vai entrar, pelo autismo vai entrar por um lado e a Secretaria de Deficiência, claro, vai entrar por outro lado. Então existe coisas ainda que precisam ser colocadas no lugar. É isso, Dário, mais alguma pergunta? Não, a minha última pergunta, e inclusive eu estou gostando da opinião de alguns vereadores quando são questionados, até porque aqui mesmo nessa emissora nós fizemos uma série de entrevistas e falávamos na oportunidade sobre racha política aqui em Santa Cruz do Pardo. E na oportunidade, Diego, muitos ficaram em cima do muro, né? É coisa da cabeça de vocês e tal. E hoje a gente tá vendo que o filme é bem diferente, né? É claro, ninguém assumiu ainda. Mas a minha pergunta vai ser direta, né? Independentemente de racha ou não. Diego Otacílio, Tavares é quem? Adário, hoje... Não vai ficar em cima do muro, vereador? Hoje eu sou do PSD, é o mesmo partido do Diego, certo? O Diego não tem nenhuma intenção, pelo que a gente conversa em reuniões, ele não tem nenhuma intenção de sair candidato a prefeito. O candidato do grupo hoje é o Dr. Tacílio. Candidato do grupo hoje. Pelo que já participei de várias reuniões, o próprio Diego já falou para mim para nós que ele não tem intenção de ser candidato. E você acredita nisso? Ele falou isso. Tá certo. Perfeito. Eu ouvi. Eu ouvi. E já vi vereador bater na perna em reunião
e jurar por Deus iam sair mais que não ia sair mais candidato. Ai, meu Deus. A vereador e saiu. Então tem dessas coisas. Então, né? mas eu tô falando. Perfeito, claro. Não vou ficar claro. aqui. Eu sou do partido do PSD. O Diego é do PSD. Eu não sei se lá na frente ele vai sair do PSD. Ou eu vou sair também. É duro você falar, não, hoje eu tô com o Diego, porque nós somos do mesmo partido. Agora eu tenho assim ele disse que não é candidato. O candidato hoje do grupo é o Dr. Tacílio. É isso. Tavares, nesses minutos finais, alguma ação do seu mandato, alguma indicação, algum projeto, a divulgação de alguma informação, fique à vontade, o espaço é seu. Ô Diego, eu estive lá no Jardim Horizonte 2, já está dando início lá as máquinas já estão lá fazendo a terraplanagem, vai sair 28 casas para Vida Longa, né? O projeto programa Estado, né? Vida Longa para 28 casas para pessoas de melhor idade. Estive também ali no Parque Ecológico, a Casa do Caseiro já está pronta, só está esperando a Sabesp fazer a ligação do esgoto e já está no alicerce a lanchonete juntamente com os banheiros sanitários. Eu fiz lá do Parque Ecológico. Eu estou com um requerimento lá sobre placas de sinalização em Santa Cruz do Rio Pardo. Tem umas placas que já tá velhinha, né? Sim. E você olha, não sabe se está escrito Ourinhos ou Bauru. Então eu tenho esse requerimento. Por Santa Cruz hoje está no MIT, né? Que é a cidade com intenção turística. Tem que estar bem sinalizada, né? Então tem que estar bem sinalizado. E tem também o requerimento se lá no centro do autismo vai ser também relacionado a essas pessoas. TDA e TDAH. Estou fazendo um requerimento. E tenho também uma coisa importante que eu sumiu da minha memória agora. E acabou a bateria do telefone aqui do vereador para ele pegar a cola dele. Não consegue. Mas não haverá, haverá outras oportunidades. Se o senhor se lembrar, o senhor manda para nós aí. Eu mando sim. O que faltou divulgar aí? Você, enquanto vereador, tem dúvidas em relação ao que aconteceu no monitoramento de Santa Cruz do Rio Pardo? Lembrei, Diego. Eu lembrei, posso falar? Lembrei. Sim, antes da resposta. Eu tive um questionamento de um munícipe em relação ao UPA. O atendimento da farmácia. Certo. Tá? A funcionária, lógico, ela tem o horário de almoço dela, da 1 às 2. E pelo que o munícipe passou para mim, que esse horário fica fechado a farmácia. E fica fechado. Então fica fechado a 1 hora e às 2 horas. Então se o médico liberar a pessoa, pelo que o munícipe falou para mim, liberar a pessoa 1h15 para ele pegar um remédio ali no UPA, não vai achar o remédio, porque tem que esperar até as 2. Tem que esperar até as 2. Então eu liguei para a secretária, ela atendeu, disse que ia ver o que está acontecendo e achar alguma solução para isso. Os secretários Gerson Garcia, hoje do Turismo, né? Mas era do Desenvolvimento recentemente, e o João Zarantonelli, secretário de Finanças de Santa Cruz, hoje à tarde teria conversa com vocês na Câmara de Vereadores, mas teve uma alteração, eles não irão comparecer, é isso? Isso, mudou porque o Gerson me parece que vai estar em viagem. Está em viagem com o prefeito na capital paulista. Ficou para quinta-feira. O senhor tem dúvidas em relação a tudo que aconteceu? Então, existe um requerimento do nosso companheiro, né, o vereador Juninho Souza, pedindo informações. Eu, no meu ponto de vista, eu achava que deveria ter esperado primeiro a resposta do requerimento antes de estar convocando o secretário. Tem os dois lados, tá? Tem o lado da empresa e tem o lado do secretário. Então, vamos ouvir os dois lados para poder depois entrar numa conclusão. Cristiano Tavares, vereador em Santa Cruz do Rio Pardo, convidado de hoje no Giro de Notícias, retomando e finalizando, convite para o primeiro congresso de políticas públicas sobre álcool e droga. Começa hoje em Santa Cruz, na Câmara Municipal. Abertura hoje a partir das 19 horas com o pessoal da percussão do CAPS. Alô, Bruno, percussionista Bruno que comanda lá. Alô, Bruno Machado, tamo junto aí. E às 20 horas a primeira palestra do evento vai ser com o Dr. Marcelo Saliba. Obrigado, Tavares. Bom trabalho, até a próxima. Tchau, tchau. Eu que agradeço.
Eu que agradeço por essa oportunidade, o Dar Miguel, aos ouvintes que nos ouviram. Espero que também ficaram contentes com essa entrevista. Quero deixar aqui o meu telefone à disposição, tá? 997-95-50-47. Pode ligar para mim qualquer hora. Repete. 997-95-50-47. Pode ligar de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, tá bom? Não tem problema, a gente está aí para atender a população. Aquilo que for do meu alcance, eu procuro fazer, tá? Graças a Deus, tem trabalhado e agradeço a Deus por essa oportunidade. Muito obrigado. Valeu.